Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do ESA Debate, um programa criado pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco para discutir assuntos de relevância para os advogados do Estado. Estamos em mais uma edição falando sobre eleições e desta vez trouxemos o advogado Luiz Galindo, que é representante da campanha do candidato Coronel Alberto Feitosa à Prefeitura do Recife. Olá, doutor. Olá, tudo bem, Silvia? Bem-vindo. Obrigado, um prazer participar desse projeto. Prazer é nosso lhe receber e contar com sua contribuição e suas visões a respeito de uma eleição bastante atípica, né? Exato. E eu queria saber do senhor, quantos anos o senhor já advoga nessa área? Eu já advogo há 20 anos, Silvia. Desde 2000, do ano 2000, com vereadores, né? Já em 2004 em campanha majoritária, para o candidato à época Silvio Costa, né? Pelo antigo PMN, né? Pelo 33. E desde formado que eu venho na área de direito eleitoral, né? Também fazendo direito administrativo, né? Desde essa época. Então, já tem bastante experiência, né? 20 anos advogando nessa área eleitoral. A gente já tem a campanha majoritária da Prefeitura do Recife, já fez campanha majoritária para governo do Estado e tem um foco muito grande nas campanhas de interior. Eu já fiz, ao mesmo tempo, mais de 100 campanhas majoritárias. Eu tenho uma equipe grande no interior. Então, a gente tem uma experiência salutar. Que ótimo. Para passar para... Então, o senhor é a pessoa perfeita para dizer para a gente o que é que mudou daquela época para agora. Todas as eleições, desde 2000, as leis eleitorais, elas mudam. Todas. Sempre há uma novidade. Uma novidade que não pode muro, uma novidade que não pode cavalete. Ao longo dos anos, a propaganda ela vem se restringindo até um contrassenso, né, que o eleitor deveria ser muito bem informado para poder fazer um juízo de valor e escolher o seu candidato. As eleições também, uma mudança significativa eram 90 dias de eleições, e agora são 45. Né? E essas propagandas, eles criaram um artigo 36A, que é tipo uma pré-campanha, só que o julgador sempre utiliza esse artigo de forma bem restrita, ou seja, o candidato praticamente quase nunca consegue expor suas ideias antes dos 45 dias, né, para ser acusado de propaganda extemporânea, né, e esse período muito curto. E a gente está vivendo um momento único na história, né, com essa pandemia, né, além dos 45 dias, além das restrições da própria legislação, que vem vedando ao longo dos anos, restringindo ao máximo. Por exemplo, muro, não pode não pode cavalete, você não pode colocar uma bandeira na sua casa, tem que respeitar o diâmetro de 0,5 metro quadrado. Ou seja, ela vem ao longo dos anos restringindo, né? Muda muito, antigamente se dava muito valor à campanha de TV e rádio, e a internet veio invadir, né, as pessoas, todo mundo tem hoje um smartphone, né, e isso, para propagar a propaganda, é muito salutar. Haja vista que em 2018, o atual presidente Bolsonaro quebrou os parâmetros de propaganda, literalmente, porque ele praticamente não tinha tempo de TV e se elegeu na via digital, literalmente, conseguiu passar. A gente vai continuar com esse assunto sobre questões digitais, mas só aproveitando o gancho dessa sua resposta com relação às mudanças, né? O senhor acha essas mudanças boas ou ruins? Aí pode falar do ponto de vista do advogado e também do eleitor, né? Democraticamente, isso é interessante para a escolha do candidato certo ou não? Eu acredito que a pré-campanha poderia ser feita de forma mais livre, né? Para os candidatos exporem realmente os seus pontos de vista, literalmente, e não ter uma restrição tão grande. Eu acredito que o período de registro, a parte cartorial, poderia ser antecipada e não ficar dentro desses praticamente 45 dias, né? Que isso deixa o judiciário, por exemplo, nessa eleição praticamente de PJE, antigamente a gente fazia o protocolo em cada zona eleitoral, nós tínhamos que ter advogados que iam ao cartório todos os dias com relação às publicações. Facilita, porque de Recife você pode tocar várias campanhas majoritárias pelo PJE, mas tem uma questão do mural. Eu tenho hoje 2 advogados, praticamente quase que
mais de 12 horas por dia vendo o mural eletrônico, já que são várias campanhas que a gente atua, né? E ali tem prazos em horas. Na hora que publica no mural, você tem que estar atento. O que é o mural, doutor? É um mural eletrônico, como se fosse uma publicação eletrônica, sem ser um diário oficial, que é publicado a cada hora, né? E nesse mesmo mural, publica Recife, publica Granito, nesse mesmo mural. Então você tem que estar atento com a cidade, com a coligação na qual você representa e que aquela publicação foi feita naquele horário, que a partir dali vai contar o seu prazo. Então realmente, isso é novo para todo mundo, é novo para todo mundo a questão do PJE, é novo a gente não ter acesso ao juiz eleitoral, ao desembargador, ou seja, a gente está tendo acesso quando requisita um despacho eletrônico, né, telepresencial, mas não é a mesma coisa, né? De poder adentrar os gabinetes, de falar com o assessor, de explicar a sua tese, de verificar a sua urgência, porque nós temos 45 dias, então tem coisas que são urgentes e precisam de um olhar diferenciado, não só uma petição eletrônica. Então, isso a gente estamos passando todo por essa dificuldade, realmente é um novo normal, né? Facilitou, as coisas estão muito céleres, né? O judiciário como um todo está muito célere, né? Mas tem essa dificuldade também do olho no olho, da percepção do advogado também como julgador. Você falou agora há pouco sobre essa questão do monitoramento das mensagens, e eu achei curioso porque eu já recebi outros advogados também de outras coligações aqui do Recife, e nenhum mencionou que um advogado também acompanhava esse processo. Geralmente era uma equipe de comunicação. Por que você acha que é interessante que um especialista na área do direito faça esse acompanhamento tão de perto? É porque na nossa célula a gente precisa de um advogado para verificar a publicação, identificar aquele cliente, identificar qual tipo de recurso ou ação a ser tomada para passar para a equipe. É uma questão organizacional. Então, os grandes escritórios têm esse tipo de profissional, que são advogados, mas que atuam mais numa área administrativa, literalmente. Entendi. Que é um controle de prazo, um controle de planilha, um controle de você colocar aquela demanda para a equipe. A gente dividiu, advogados estão em determinados municípios, então dividiu as células. Então, município A, Vocês estão cuidando de quantas campanhas esse ano? Hoje, mais de 40, fora Recife, né, que demanda um olhar especial. De ter que ver guia todos os dias. O guia é trabalhoso, né? Exatamente. Então, tem advogados também vendo esses guias. Não só as empresas de comunicação veem, né, identificam o que é que o marketing acha que é ruim para o candidato, mas a gente tem a obrigação de ver também, porque a gente pode identificar alguma irregularidade, seja na de rádio ou de TV. Você acha que o guia pode fazer a diferença e pode mudar o rumo de uma eleição, por exemplo? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Acho que é importante. Mesmo você tendo acesso às redes sociais hoje, que é um fenômeno, né? Você tem que acompanhar também. Mas isso é mais as empresas de marketing que acompanham propagandas negativas ou fake news, né? E passam para o jurídico. Luiz, você acha que o Brasil está preparado para enfrentar as fake news? Ainda não está. Não está, a gente não tem mecanismo adequado ainda para o combate, literalmente. O combate à fake news pelos WhatsApp é muito complicado, muito difícil. Você tem, para identificar, muitas vezes a gente tem que fazer uma representação para identificar aquele usuário de um nome fictício que está com um correspondente. Então, tem que o judiciário autorizar uma quebra para saber de quem é aquele telefone, para a gente identificar de onde partiu aquela fake news. Então, não é uma coisa que está... É a primeira vez que nós estamos vivenciando isso, literalmente, com mais ênfase, né, porque são prefeitos e vereadores, são em mais de 5.700 municípios. 5.570 municípios no Brasil vivendo isso, né? Então, é tudo muito novo. Para os advogados também. Como é que você classifica essa lei regulatória? Ela é falha? Ou ela está aquém do... Não há como hoje fiscalizar, literalmente, essa produção dessas fake news. O Poder Judiciário, nem as coligações, têm mecanismo para evitar, né? Até para coibir, a gente está ainda engatinhando, né? Já tem algumas medidas que estão sendo realizadas. O Judiciário está sendo célere quando a gente representa, né,
para quebrar essa identificação, porque geralmente são propagandas anônimas, né? Você não sabe quem é que está fazendo e isso é postado em grupos, né? A questão não é só redes sociais, né? Vem os WhatsApp e a gente chama fake news porque geralmente sempre é propaganda negativa, né? Sim. É denegrindo a imagem de determinado candidato. Sim. Como é que tem sido a participação do seu candidato junto ao núcleo jurídico? Já que me parece que é um interesse grande em desvendar essa questão das redes sociais, né? Tomando como base o exemplo que a gente citou agora. O candidato, a gente geralmente fala com os candidatos todos os dias, né? Sim. Com o candidato realmente passa esses 45 dias praticamente muito desgastado, porque acorda muito cedo, dorme muito tarde, né? Tem que cuidar há vários atos de campanha, mas a gente sempre se comunica, né? Seja até para a produção de um vídeo, uma opinião, se pode dizer aquela frase, se pode ser mais duro, para evitar uma representação contra, né? Ou perder um direito de resposta. É um liame entre a crítica, né, e a propaganda negativa. Luiz, você acompanhou já durante os últimos 20 anos outras candidaturas, campanhas tanto estaduais quanto municipais. Você acredita que há uma diferença na ideologização dessas candidaturas e que por causa disso pode ser que haja uma grande surpresa e as fake news não sejam tão propagadas como se foi em outras campanhas majoritárias? Eu não sou um advogado, até pela minha formação, partidário, vinculado a um partido, né? Então, eu já advoguei para o PT. Em 2016, eu fui o advogado coordenador da campanha de João Paulo. Estou advogando agora para a Coronel Feitosa e ele é um bolsonarista. Então, eu faço essa diferenciação. É cliente. Eu não trabalho com a ideologia de A ou B. A ideologia é ele que são os candidatos e que vão propagar suas ideias para o eleitor. A minha função é essencialmente jurídica, técnica. Né? Técnica. Então, eu tenho vários candidatos a prefeitos pelo PSB, né? E na capital o meu candidato é contra o PSB. Então, mas eu não misturo as questões políticas. Minha função é só jurídica. Você acha que é importante para um advogado manter esse distanciamento? Eu acho que é importante. Porque o advogado precisa cuidar do problema, né? E não estar no problema. Então, acho importante. Eu mesmo não me emociono com essa questão partidária, não, de coloração, não. Cada um tem a sua opinião pessoal, mas eu sempre fiz essa diferença. E nessa eleição, o que é que você tem se preocupado mais? Porque a gente viu uma série de adaptações da lei eleitoral com relação a fundo partidário, com relação a coligações. Como é que você tem lidado com essas adaptações, né? É muito preocupante porque nós não temos cultura de utilizar o fundo partidário, literalmente, e é um fundo público, é dinheiro público, tem que haver um controle eficaz desse dinheiro público, né? É um dinheiro público, já que nós não temos mais financiamento privado, que na nossa ótica foi um mal. É natural nas democracias, né, haver o financiamento privado, na minha ótica. Porque determinado candidato representa aquele segmento social. Então é natural que aquele segmento tenha aquele candidato e que aquele segmento financie aquela candidatura para defender aquelas ideias e valores. Né? Então, o financiamento público foi para, em tese, evitar esse tipo de atrelamento, mas é uma coisa natural da democracia. Cada um representa um segmento da sociedade. O parlamento, ele é heterogêneo, ou seja, cada um representa um segmento. Um representa o segmento evangélico, outro representa o segmento de extrema-direita, outro representa o segmento social-democrata, outro de extrema-esquerda. E assim é a sociedade. A sociedade, ela é dessa maneira, é heterogênea, literalmente. E o dinheiro público, já que fizemos essa opção, é dinheiro público que tem que ser extremamente fiscalizado. Lembro que a competência em eleições é da Polícia Federal. Então, a contabilidade vai ser bem rigorosa para evitar gastos ilícitos, porque nós temos teto, então os gastos têm que ser em cima daquele teto. Então, eu acredito que ainda não vamos ter muitos problemas e muitas ações advindas desse dinheiro público utilizado na campanha. Porque nós não temos maturidade, e é a primeira eleição de vereador e prefeito,
na utilização desses recursos públicos. Então, eu espero ainda muitos problemas. Vocês assessoram também coligações proporcionais ou apenas as majoritárias? Eu particularmente, é mais majoritária. Sim. Um ou outro vereador, né, quando é solicitado pela majoritária ou eu tenho um relacionamento mais estreito, é que eu faço proporcional. A gente estava falando agora há pouco sobre essa questão da guerra jurídica e a gente resgatou aqui um texto seu que era de 2004 e que recentemente o senhor repostou no Instagram, que o senhor fala que as denúncias e os recursos judiciais bem formulados eram armas de alto poder de fogo. Ele ainda é atual? O que é que o senhor espera sobre esse poder de fogo do ponto de vista jurídico? Eu acho que é muito atual. Por exemplo, uma campanha que você nota que está havendo um gasto ilícito, que, por exemplo, o material de propaganda não corresponde com a prestação de contas. É um material de propaganda infinitamente maior do que está lá na prestação de contas, né? Você tem essa ação de investigação judicial eleitoral. E como as composições, inclusive do atual Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e do próprio TSE, são julgadores com uma tendência mais dura, né? A gente verificou, inclusive, nas prestações de contas julgadas há pouco mais de um ano. Então, eu acredito que uma boa ação formulada para evitar esses ilícitos, né? O abuso de poder econômico, o abuso de poder político, né? Utilização da máquina pública. Uma boas ações formuladas, eu acredito, continuo pensando, né? E contra os meus adversários, eu utilizo bastante, né? Eu sou conhecido em Pernambuco, meus colegas, eu sou o rei das AGEs. Ah, é? Lá em 2004 eu já fazia isso, eu simplesmente aprimorei. Por que o senhor se autodefine assim? Porque o equilíbrio, para o meu candidato, eu equilibro o jogo, né? Evita poder econômico, evita irregularidades. Eu equilibro o jogo para poder meus candidatos terem um jogo político mais equilibrado e conseguirem lograr isso nas urnas. Não é comum, doutor, se usar esse tipo de estratégia? Tem advogado que utiliza. Eu sou um advogado mais combativo. Então, eu utilizo essa estratégia por ser da minha percepção, que acho que vale a pena. Então, eu sou mais combativo. O senhor gosta dessa campanha curta? Acha que é interessante para o processo ou acha que é prejudicial, inclusive, para esse tipo de... Para os advogados foi melhor, né? São menos dias. Você há de considerar que nós estamos sem finais de semana, né? Os prazos correm nos finais de semana, né? E a gente termina participando da pré-campanha. Eu estou praticamente há 60 dias sem final de semana, trabalhando, acordo muito cedo, durmo muito tarde, né? Problema de toda a ordem. O WhatsApp e essa comunicação tão célere, você vira praticamente um escravo, né? Sim. Porque se você não responder uma mensagem, é como se você não estivesse prestando... Em todas as profissões, né? Em todas as profissões, exatamente. E em campanha eleitoral, imagino que os ânimos estejam muito aflorados, né? A gente não vê a hora de chegar ao dia 15. Pelo menos eu não vejo a hora. Eu queria saber como é que você tem se envolvido e visto a campanha eleitoral no Recife do ponto de vista da emoção. Porque muito se fala sobre esse esfriamento da campanha. E, de fato, há um esfriamento ou, para o escritório, isso não é realidade que a gente pode confirmar? Não, você nota, mas nós estamos também numa pandemia, está uma campanha literalmente fria, tá? Na verdade, a gente só vê as bandeiras, né? Praticamente não vê militância, pelo menos até agora, mas vamos começar agora os últimos 30 dias. Então, nos últimos 30 dias, tende a haver um acirramento maior. Então, essa militância, acredito que vai aparecer, então vai ficar mais quente a campanha, né? Mas é uma nova tendência, é muito na rede social. Tem como estimar quantas das suas ações e dos seus problemas diários correspondem às redes sociais, doutor? Não, rede social praticamente é todo dia, rede social, todos os dias. E campanha majoritária, TV e rádio. Tem representação. Que começou agora há pouco, exato. Então ainda não pegou o ritmo que se espera, mas né? Vai pegar, porque quando você chega muito próximo, começa uma crítica mais ácida, né? E nessa crítica mais ácida há necessidade de representação. Porque uma propaganda, os candidatos fazem tracking, né? Todos os dias.
Basta uma propaganda, pode tirar percentual diário de um candidato. Então a ação do jurídico está diretamente ligada a esse Exato, porque existe processo de análise, consegue mensurar e que aquela propaganda em específico naquele dia tirou um ponto. E se ela perdurar, ela vai tirar mais pontos. Então, pode decidir uma eleição. Porque a eleição na verdade, você passar uma ideia, né? Se aquela ideia, o eleitorado assimilar que aquele candidato significa aquela ideia e aquela ideia foi negativa, vai mudar a eleição. E o jurídico tem que combater essa ideia, que em tese está atrelando a seu cliente de forma negativa. Aí como é que funciona no caso especificamente da campanha do Coronel, que o senhor faz parte? Vocês têm um funcionamento, todos os dias vocês têm uma reunião, como é que age? Todos os dias o marketing tem uma reunião, né? E eles nos passam o que é que está de negativo na visão deles contra o meu candidato majoritário, para retomar as medidas. Mas nós assistimos os guias todos os dias. Né? Nessa candidatura em específico, eu não estou tendo na majoritária tanto trabalho, não. Acha que é por causa da pandemia que deu um novo fluxo? Sim, acho que sim. A 16 deu mais trabalho, foi mais quente, que era João Paulo e Geraldo. Sim. Ô Luiz, eu queria saber se você já pensa como é que essa eleição vai ser lembrada. A eleição do digital, literalmente, para os advogados, e a eleição realmente da rede social. Não digo nem guias e inserções. Agora, as inserções são mais fortes do que os guias. Ah, é? Por quê? Porque quem tem mais inserção, a inserção ela passa na programação normal. Você está ouvindo uma rádio e de repente entra a propaganda da inserção. Eu acho que as inserções têm um poder muito maior do que o guia. Às vezes são poucos segundos que fazem um grande estrago, né? Exatamente. Sim, então, se você tem várias inserções no mesmo dia, numa propaganda negativa, né, veja que estrago ela pode fazer. E o guia eleitoral, geralmente o eleitor, inclusive, pode até desligar o guia eleitoral. Ele não assiste a guia naquele horário. Mas a inserção, ele está vendo outra programação e aparece. Sim. Como é 30 segundos, 30, 60, ele vai e escuta isso aí. Entendeu? Luiz, e pesquisa eleitoral? É um tema que todos os anos a gente vê debates, a gente vê críticas e não se chegou a um consenso sobre o assunto. O que é que você pensa sobre elas? A gente tem alguns critérios objetivos na lei, né, para atacar quando a gente acredita que aquela pesquisa está viciada, até a metodologia de ser realizada. Mas que significa o quê para quem está assistindo e não conhece o sistema? E essa expressão viciada, né? E que existe pesquisas viciadas, existe. E o que é o vício numa pesquisa? É favorecer margem de erro para candidato A ou B. Né? É muito difícil você afirmar isso, que instituto A ou B, você está fazendo exatamente isso, porque você teria que literalmente ter um estudo de prova melhor, né? Sim. E coisa que, com a velocidade que é as coisas, não tem como eu afirmar isso, mas a gente tem uma percepção que algumas pesquisas prejudicam, inclusive, os outros candidatos, né? E o nosso eleitor tem uma tendência, por exemplo, você vai para uma definição, está até querendo votar em outro candidato, mas sabe que é aquele voto útil, que a pesquisa está apontando A ou B, ele vai votar naquela outra pessoa. Não era nem no que ele queria votar. E aí existe uma preocupação com relação à publicação dessa pesquisa? Eu acredito que não deveria. Por exemplo, tem um prazo que o senhor defende que não se publique e que é possível barrar algum tipo de pesquisa, não? Talvez essas pesquisas, da maneira que são realizadas, né, e divulgadas, talvez não fosse bom para a sociedade, literalmente. Porque às vezes passa uma percepção completamente equivocada. Né? E favorece determinados candidatos. Favorece sim. Então, talvez, claro, deveria haver pesquisa, mas talvez num momento bem posterior, porque quando chega no final, a pesquisa leva a uma tendência. A verdade é essa, leva a uma tendência. E leva o eleitor a fazer determinada escolha, que não era a escolha dele originária. Inicialmente ela se presta a mostrar uma realidade, mas ela acaba por transformar a realidade. Ela é importante para os candidatos para aferir qual é o sentimento da população, qual é a proposta que tem mais efeito, até para saber onde está tendo que atacar, mas para o eleitor em geral,
Eu acho que essa pesquisa é mais danosa do que favorável. E no interior, uma pesquisa como é? Não é isso? É a mesma repercussão porque já começa um que já ganhou, que não adianta mais lutar, porque já está muito na frente. E assim vai. E às vezes institutos de pesquisa do interior interior... é mais problemático. Aqui tem um controle maior, né? Mesmo assim acontece na capital. Pesquisas que você... Já vivenciou algumas situações assim? Já. E muitas já acontece que quando chega o resultado na urna, não corresponde. E tem uma diferença muito grande fora da margem de erro, houve algum problema na metodologia. No recorte dado das pessoas entrevistadas, mas esses questionários nem sempre são repassados, né, para o tribunal. Exato. E como é muito célere as coisas, você tem que estar preocupado com N situações. Claro. Não tem só uma pesquisa para você focar. Na majoritária de Recife, você praticamente tem quase pesquisas registradas quase todo dia. Ainda que não sejam divulgadas nos grandes jornais, né, nas grandes televisões. Exato. Então, é muito célere. O direito eleitoral é muito célere. Aí hoje a gente não vê os santinhos na rua, nem aqueles panfletos que a gente tanto ouviu falar em outras campanhas com resultados de pesquisas, mas pode ser que essas pesquisas sejam propagadas pelo WhatsApp e você não tem nem conhecimento, né? Exato. Acontece muito no interior de pesquisas não registradas serem propagadas, né? Sim. Mas isso tem multa de 50 mil a 100 mil reais e a gente representa. Mas no interior tem muito disso. Consegue barrar rapidamente? Consegue, mas consegue quando você está postado no Instagram ou no Facebook, você não tem o endereço. Sim. Mas no WhatsApp, aí gera aquela dificuldade. Qual foi o WhatsApp que está propagando? Está propagando em quantos grupos? Sim. Entendeu? Hoje a gente pode dizer que o WhatsApp é o grande desafio do meio jurídico, né? É o grande desafio. É o grande desafio mesmo. Porque você pode fazer uma desgraça como candidato no WhatsApp. E a experiência vai fazer uma grande diferença nisso, né? Exato. Ter uma equipe que dê um suporte grande e que seja ágil, né? Todos os advogados dessa área, na majoritária, já teve problema com o WhatsApp. Já teve que representar, né? A gente está conseguindo aos poucos, mas antes de conseguir já tem um estrago razoável. Sim. Consegue liberar, consegue barrar, desculpe, com quanto tempo, doutor? Em um dia? Consegue em um dia ou em horas? Nada, leva às vezes 2, 3 dias para conseguir identificar e conseguir parar. Às vezes, mas aí você para aquela ali. Propositalmente eles se escondem. Aí cria um outro. Aí divulga em outro. Ou seja, é isso que a gente precisa ainda verificar como a gente conseguiria coibir isso aí. Não tem uma receita de bolo para resolver isso. Sim, mas a gente está aqui pensando, já estamos em curso nessa eleição e já temos agora um encaminhamento do que se pode e do que não pode. Vocês todos já acompanham juridicamente e a experiência também ajuda. Mas vamos falar das próximas eleições. Se o senhor fosse convidado a contribuir com algumas ideias ou algo que precisasse ser modificado, quais são os pontos que o senhor atacaria? Eu evitaria a divulgação dessas pesquisas. Eu acho que a gente não tem, o eleitor não tem maturidade para fazer esse discernimento, né? E tem acontecido isso ao longo das campanhas, né? Então, evitaria a questão dessa divulgação das pesquisas. Ou até divulgar até 15 dias antes. Sim. Né? Mas não nas vésperas, né? Que há uma tendência de rebanho. Colocaria a parte de cartorária, de convenções e de registro para antes dos 45 dias, né? Para o judiciário poder analisar com tranquilidade, os advogados trabalharem com tranquilidade, para só depois fazer a campanha. A campanha ficaria em 45 dias mesmo, mas a pré-campanha, que o artigo 36A, que é projetos, debates, só não pode o pedido explícito de voto, que o julgador literalmente seguisse o que o 36A determina, ou seja, uma forma mais espontânea para o eleitor conhecer antes quem são. Você não se surpreende com você pergunta no meio da rua, muitas pessoas não sabem nem quem são os candidatos a prefeito do Recife. Acredite se quiser. E a lei tem um papel nisso também, porque talvez porque se esteja tiver engessado nisso aí.
Eles não sabem, pessoas não sabem nem quem são os candidatos à majoritária da capital pernambucana. Né? Já no interior é mais difícil porque é muito acirrado, né? Claro. Geralmente são 2, 3 grupos. Mas na capital, muitas pessoas não sabem nem quem são os candidatos. E a gente pode atribuir, em parte, esse desconhecimento à questão da legislação, que ser rígida demais? Exato. Já que nós não podemos ter uma pré-campanha, né, de forma mais livre. É bem restrita. Se tivesse uma forma mais livre, sei lá, uns 6 meses antes que praticamente se identificasse quem seriam as pessoas, para divulgar as suas ideias, para o eleitorado saber realmente em quem estaria votando e quais as ideias desse candidato. Na verdade, ele é pego de supetão em 45 dias para identificar A ou B nessa dificuldade. Que nós estamos vivendo uma pandemia. Sim. A pandemia mudou muito conceito, né, em tantas áreas e no direito eleitoral também, né? Mudou bastante, né? E ainda tem magistrado, né, querendo evitar qualquer, por exemplo, nem tem alguns municípios do interior que nem carreata estão querendo deixar fazer. Então, e é um absurdo, literalmente, porque por mais que você tenha na pandemia, você só tem esses 45 dias para divulgar a sua campanha. Né? E a legislação não está proibindo um ato de propaganda. Não proibiu nenhum ato. Teria que o TRE oficial, o TSE determinar que naquele município, em questão da questão da pandemia, você evitaria os atos de propaganda. Não, e os magistrados e os promotores do município, tipo, se valendo da saúde pública, estão evitando... Preocupados com aglomeração, eles dizem? Exato, mas muitas vezes não dá para o candidato controlar os seus eleitores. Não tem como controlar. Como é que você controla? O ideal é sempre, na sua propaganda, você estabelecer, tem que usar máscara, tem que usar o álcool, tem que haver um certo distanciamento, mas são seres humanos, você não tem como controlar inúmeras pessoas. E, como só são 45 dias, as pessoas querem externar a sua coloração partidária, querem externar a sua vontade. E, literalmente, o magistrado local e o promotor local tem que entender isso, ou seja, são apenas 45 dias, né? Ninguém está querendo propagar a doença, ninguém quer adoecer. Mas o candidato não tem como coibir isso. Ele também não pode ficar. Se ele vai ficar em casa, como é que vão conhecer o projeto dele? Aí ele sai à rua, as pessoas o acompanham. Aí ele vai ser apenado por isso. Você está entendendo? Ou seja, da maneira que estão se colocando em alguns municípios, o candidato tem que ficar em casa. Não pode nem sair. E isso é um malefício para a democracia. Literalmente. Luiz, daqui a uns anos a gente vai conseguir observar tudo isso de uma forma mais distante, né, saber prejuízos e ganhos num processo tão diferente quanto esse, né? Exato. Luiz, obrigada por ter vindo. Eu agradeço bastante pelas suas informações, por contribuir com esse debate e por ampliar também nossas informações a respeito dessas campanhas de interior, que muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento, né? Exato. Foi um prazer participar do projeto, né? Aqui na Casa do Advogado. Essa é a sua casa. É verdade. Estamos aí juntos e vamos continuar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo até o dia 15. Vai sim. Boa sorte na reta final. Daqui para frente, muito trabalho e depois o senhor nos conta como é que foi e o que resistiu. Tá, obrigado. Obrigada. A você que estava nos assistindo, muito obrigada por acompanhar o canal ESA aqui no YouTube. Você pode acompanhar outros programas com entrevistas de advogados que estão ligados à campanha eleitoral do Recife. Você pode buscar na playlist deste canal. Até mais!